Começar a gravação já. Boa tarde, então, pessoal. Vamos continuar a aula de ontem, né? Ontem a gente começou a falar de campos vetoriais e a gente começou a trabalhar as integrais de linha de campos vetoriais, né? E a gente viu que era bem parecido com o que a gente tinha feito na semana anterior. A diferença é que agora, como a gente tem campos vetoriais, a função ela é um vetor, né? Então ela não é uma função escalar como a gente trabalhou a semana passada. Então, na semana passada, nas integrais de linha, lembra que a gente pegava a função escalar e multiplicava pelo módulo de R', que era o módulo de V, né? Por que a gente pegava um módulo naquele caso? Porque ao pegar o módulo, a gente também pegava um vetor e transformava no escalar. E aí no final ficava uma multiplicação de escalar por escalar. Agora, aqui nos campos vetoriais, como você tem um vetor, então na hora que você tiver o VT, você não vai achar o módulo dele. Por quê? Porque como você quer pegar esse campo vetorial e transformar num escalar, né? Então você deixa ele como vetor e o VT como vetor. Aí faz a multiplicação escalar entre vetores, né? E lembra que a gente viu que para fazer a multiplicação escalar era multiplicar componente I com I, J com J e K com K, depois somar. E pronto, né? Aí a partir daí era só integrar e ser feliz. Tá? Então é a partir daí que a gente vai continuar agora vendo algumas aplicações de campos vetoriais na física. Tá? Então eu vou compartilhar aqui a tela. Então a gente vai começar essa parte 4 aqui, né, que era trabalho realizado por uma força sobre uma curva no espaço. Né? Então suponha que o campo vetorial F, né, do mesmo jeito que a gente viu ontem, né, formado por um componente I que tem uma função, né, que depende de x, y e z, o componente j que também depende de outra função e o k que também depende de outra, né, representa uma força em uma região no espaço. Pode ser a força da gravidade ou uma força eletromagnética, né, de algum tipo, para o pessoal da matemática aí que ama eletromagnetismo, né, aí uma coisa que você já conhece de perto, né, que é força, e que o R de T ó, é igual a GTI mais H de TJ mais K de T, né? Seja uma curva lisa na região. Então isso aqui a gente já sabe, né? Tem que ser curva lisa e a gente também já sabe o que é curva lisa, né? Para uma curva C no espaço, definimos o trabalho realizado por um campo de força contínuo F para mover um objeto ao longo de C a partir de um ponto A para outro ponto B conforme segue. Então aqui a gente tem a construção da teoria para chegar no que a gente quer trabalhar, né? Então, como a gente está falando de integrais, ó, sempre começa assim, né? E a gente está falando de um caminho, né? De curva, tal. Então, por isso que a gente sempre divide, ó. Então começa aqui, né? Dividimos C em n subarcos, né? PK menos um PK, né? Então, com comprimento delta SK, né? Começando em A e terminando em B. Conforme está nessa figura aqui, né? Então, você tem aqui, aí você pega e vai dividindo em tamanhozinhos, né? Com delta SK aqui, ó. Né, e vai fatiar essa curva, né? Em vários intervalos pequenos aqui. Né? O trabalho total realizado na movimentação do objeto do ponto A ao ponto B é então aproximado pela soma do trabalho realizado ao longo realizado ao longo de cada um dos subarcos, de modo que, né, o W aqui, né, que é o trabalho total, ó, como ele está falando aqui, ele é o somatório, né, do trabalho em cada uma das partes, né? E aqui é a fórmula, como a gente já tinha visto praticamente ontem, né? F vezes T, que vai cair no mesmo tipo de integral que a gente trabalhou, né? Então, para qualquer subdivisão de C em n subarcos, né, e para qualquer escolha dos pontos xk, yk e zk,
em cada subarco, ó, conforme n tende ao infinito, e essas divisões vão ficando cada vez menorzinhas, né? Cada vez você vai pegando espaços bem mais próximos do de outro, por isso que ele vai tendendo a zero. Essas somas se aproximam dessa integral de linha, né? E essa é justamente a integral de linha de f ao longo de c, que é definida como sendo o trabalho total realizado, né? Então, no final, esse trabalho, a gente vai resumir ele às integrais que a gente conheceu na semana passada, conheceu na aula de ontem, tá? E isso acaba ajudando o nosso trabalho, né? Então, a gente fecha aqui com a definição, né? Então, seja C uma curva lisa, né, parametrizada por R de t, tal que A é menor ou igual que T, menor ou igual que B, e F um campo de força contínuo sobre uma região contendo C, né? Então, o trabalho realizado na movimentação de um objeto de um ponto A ao ponto B ao longo de C é a integral de linha como a gente estava trabalhando ontem, né? Que é o quê? É você pegar F parametrizado em R, né? Em função de R aqui, né? Em função da parametrização R, vezes o V, né? Que o V no caso aqui é a derivada de R, né? E esse vezes quer dizer o quê? Que é uma multiplicação escalar, um produto escalar, né? Entre dois vetores, tá? Como a gente fez ontem nos exemplos. O sinal do número que calculamos com essa integral depende da direção na qual a curva é atravessada. Se invertermos a direção do movimento, então invertemos o sentido de t, né? Aí aqui na figura está mostrando um exemplo desse tipo, né? Então aqui a gente tem um sentido, né, para t, ó, ele está vindo para cá, mas se a gente inverter, como ele está falando aqui, né, a direção do movimento, a gente também inverte o sentido dele para baixo, né? Então isso aqui pode ser, o sinal vai dizer em que direção ele está indo, né? E a tabela aqui, ó, mostra as maneiras diferentes, né, de escrever a integral do trabalho, né? Como a gente já tinha visto também, bem parecido no final, né? Então a gente pode escrever a definição aqui, né? A forma diferencial, né? Mas normalmente a gente vai utilizar dessa forma aqui, né? Que é a avaliação paramétrica vetorial, como ele está escrito aqui, né? Só que lembra que lá no final a gente mostrou algumas, quando ele é por o dx, o dy, o dz, né? Então a gente pode fazer igual a esse exemplo aqui, ó, que a gente tinha visto, né? Que foi do integrais de linhas com relação à coordenada x, y, z. Então é isso que está falando esse último item da tabela, né? Que é o que chama de avaliação paramétrica escalar, né? E a gente pode escrever isso dessa forma ou dessa forma aqui, né? Isso, no final das contas, é quase isso, né? Só que aqui a gente está deixando tudo em relação a t, e aqui a gente está pegando dx, dy e dz, né? Fazendo separadamente cada um deles em função uma hora de x, uma hora de y e uma hora de z, né? Então, tudo que a gente, resumindo, tudo que a gente viu até o 3, a gente resume nessa tabela e pode transformar para trabalhar para trabalhar com trabalho, né? Então, um exemplo aqui, para a gente fazer, né? Encontra o trabalho realizado, ó, pelo campo de força. Então, aqui tem o F, ó, é y menos x ao quadrado i, mais e menos y ao quadrado j, mais x menos e ao quadrado k. Ao longo da curva, ó, aqui já tem a nossa parametrização, e o t varia entre 0 e 1, né? E ele está colocando aqui, ó, de 0 até 1, ó. Então, essa curva aqui, ó. Então, repara que ele não foi em linha reta, né? Ele fez essa curva, e por isso que ele deu uma parametrização aqui, ó, que não é a trivial, né? Que como vai de 0, 0, 0 a 1, 1, normalmente a gente pode fazer a parametrização mais simples, que é TI, TJ e TK, como a gente fez lá na semana passada. Mas nesse caso, como ele queria melhor representar essa curva, né, aí ele pegou uma que tivesse curvas também, né? Então, no caso, t ao quadrado e t ao cubo. Mas para a gente não vai diferenciar, né, como a gente vai trabalhar. Então, lembra que isso aqui a gente vai substituir no x, isso aqui no y e esse aqui no z, né?
Então, o nosso f de RT, ó, ele vai ficar como no final? Então, eu vou pegar aqui em f e vou substituir o x, y e z para os seus respectivos, pelas suas respectivas parametrizações. Né? Então, vai ficar y, ó, então y é t ao quadrado, ó, então vai ficar t ao quadrado, menos x ao quadrado, então menos, ó, o x é t, ó, então vai ficar menos t ao quadrado, né, já que é x ao quadrado, e, né, mais o z é t ao cubo, ó, então vai ficar t ao cubo, menos y ao quadrado, o y é t ao quadrado, então vai ficar t ao quadrado, ó, j, né, mais, ó, o x que é t, menos z ao quadrado, o z é t ao cubo, ó, então menos o z é t ao cubo, ó, então t ao cubo ao quadrado. Isso no componente k. Então o f aqui, ó, ele vai ficar t ao quadrado menos t ao quadrado dá zero, então o componente fica zero, né? Nem precisava colocar. Mas, ó, aí aqui vai ficar t ao cubo, t ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Então vai ficar t ao cubo menos t à quarta. Isso j, né? Mais t menos 3 vezes 2 dá 6, ó. Então t à sexta k. Então pronto, ó. Colocamos uma parametrização t aqui em f. Né? E agora eu preciso do v, ou da derivada de r. Né? Então dr dt aqui, ó, é só pegar aqui e derivar em t. Então a derivada de t é 1, então fica 1i. A derivada de t ao quadrado é 2t, então 2tj. E a derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado, né? Então 3t ao quadrado k. Né? E agora, né, o próximo passo é fazer a multiplicação escalar, o produto escalar, né, entre f e dr. Né? Então f vezes dr dt aqui. Ó. Então lembra, é componente com componente. Ó. Então o componente i, ó, fica 0 vezes 1. Então fica 0 vezes 1, que dá 0. Né? Vou até colocar direto aqui. Ó. Mais, aí vai ficar o j vezes o j, né? Então t ao cubo menos t à quarta vezes 2t. Então mais t ao cubo menos t à quarta vezes 2t. Mais t menos t à sexta vezes 3t ao quadrado. Ó. Então t menos t à sexta vezes 3t ao quadrado. Então esse produto vai ficar, o zero dá zero, né? Aí 2t vezes t ao cubo fica 2t à quarta. 2t vezes t à quarta fica menos 2t à quinta. 3t ao quadrado vezes t fica 3t ao cubo. E 3t ao quadrado vezes t à sexta fica então aqui, ó, menos 3t à oitava. Né? Então pronto, ó, fizemos aqui todo o nosso caminho, agora basta a gente encontrar o trabalho. Né? Então quem que vai ser o nosso trabalho? Ó? O nosso trabalho ele vai ser a integral, ó, o intervalo vai de 0 a 1. Né? Então vai ser a integral de 0 a 1, disse que a gente acabou de achar. Né? Então de 2t à quarta, menos 2t à quinta, mais 3t ao cubo, menos 3t à oitava. Aí, isso tudo em dt, né? Aí quem que é essa integral? A integral de t à quarta é t à quinta sobre 5. Então fica 2t à quinta sobre 5. A integral de t à quinta é t à sexta sobre 6. Ó, então fica menos 2t à sexta sobre 6. A integral de t ao cubo é t à quarta sobre 4. Ó, então fica 3t à quarta sobre 4. E a de t oitava, ó, fica menos 3t à nona sobre 9. Ó. Isso tudo de 0 a 1. Aqui dá para dar umas simplificadas, né? Ó. Fica 1/3 e aqui fica 1/3 também. Né? Então o trabalho, ó, agora substituindo por 1 e 0, ó, vai ficar 1 à quinta dá 1, então vai ficar 2/5
menos 1/3 mais 3/4 menos 1/3. Né? E se substituir por zero depois, dá tudo zero. Né? Então aqui, ó, 1/3 menos 1/3 dá menos 2/3. Aí tem que fazer o MMC entre 5, 4 e 3, né? Que é 60, ó, né? 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 2 dá 24. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 3 dá 45. E 60 dividido por 3 dá 20. E 20 vezes menos 2 dá menos 40. 45 menos 40 dá 5, né? E 5 mais 24 dá 29 sobre 60, né? Então, esse é o trabalho realizado, tá? 29 sobre 60. A gente não sabe aqui o que quer dizer esse 29 sobre 60, né? Mas esse é o valor que deu. Tudo bem? Aí vamos para mais um exemplo aqui, ó. Encontra o trabalho realizado pelo campo de força, está dando aqui, ó, f de x, y e z, né? Na movimentação de um objeto ao longo da curva C, parametrizada por isso aqui, ó, né? Indo de 0 a 1. Né? Então a gente tem as parametrizações, tem o campo vetorial, ó, então a gente segue o mesmo caminho, ó. Então aqui é o x, aqui é o y e aqui é o z, né? Então o f de rt, ó, ele vai ficar, ó, no lugar do x eu coloco o cosseno de πt, né? E no lugar do y eu coloco o t ao quadrado e no lugar do z eu coloco, no final das contas, o f é igual ao próprio r, né? Então, pronto, fizemos isso. Aí agora a gente faz o dr dt aqui, né? Então a gente vai pegar a parametrização e vai derivar ela. Então a derivada de cosseno de πt, ó, a derivada de cosseno é menos seno, e a derivada de πt é π. Né? Então vai ficar menos π vezes seno de πt. Né? A derivada de t ao quadrado é 2t, ó, então 2tj aqui. E aqui mesma coisa do primeiro, a derivada de seno é cosseno e a derivada de πt é π. Né? Então aqui fica π cosseno de π vezes t. Ó, tá? Aí o f de r de t vezes o dr dt aqui, ó, é só pegar e multiplicar componente por componente, né? Então, multiplicando o i aqui, ó, vai ficar menos π seno de πt vezes cosseno de πt. Ó. Então fica menos π vezes seno de πt vezes cosseno de πt. Ó. O segundo, ó, t ao quadrado vezes 2t. Então fica 2t ao cubo. E o terceiro, né, esse vezes esse, ó, de novo vai ficar π cosseno de πt, né, vezes seno de πt. Só que repara que esse é o oposto desse, né? Então dá para cancelar. Ó. Então no final a gente só vai ter 2t ao cubo. Né? E aí a gente vai integrar isso de 0 a 1. Né? Então agora fica a integral de 0 a 1 de 2t ao cubo, ó, dt. A integral de t ao cubo é t à quarta sobre 4. Então fica 2t à quarta sobre 4, né, que dá para simplificar. Isso indo de 0 a 1. Aí substituindo para 1, fica até 1 à quarta dá 1, né, então fica meio. E substituir por 0 dá 0. Então, no final das contas, né, o trabalho feito, ó, ele é igual a 0 no caso. Tudo bem? Né? Então agora vamos continuar aqui, né? A gente falou sobre trabalho, agora a gente vai falar sobre escoamento, né? E circulação, tá? Então integrais de escoamento e circulação para campos de velocidade, tá?
Suponha que F represente o campo de velocidade de um fluido escoando. Lembra aquele. Tudo a ver com aquilo que a gente tinha visto lá no começo, né? Daqueles exemplos. Né? De um fluido escoando por uma região no espaço. Um dique ou uma câmara da turbina de um gerador hidrelétrico, né, por exemplo. Sobre essas circunstâncias, a integral de F vezes T ao longo de uma curva na região fornece o escoamento do fluido ao longo da curva. Né? Então a definição aqui, né? Se R de t parametriza uma curva lisa, de novo, né? No domínio de um campo de velocidade contínuo F, o escoamento ao longo da curva entre A e B, né? É exatamente zero surpresas, né? Como a gente está vendo agora, né? Através de uma integral de linha de campos vetoriais, né? A integral, nesse caso, é denominada integral de escoamento. Né? Se a curva começa e termina no mesmo ponto, de forma que A igual a B, o escoamento é denominado circulação ao redor da curva. Tá? Então, por isso que aparece a palavra circulação ali. Né? Porque pode acontecer de você fazer o escoamento e ele passar por alguma transformação, alguma coisa, né? E voltar para o ponto zero. Né? Então isso a gente fala que é circulação. Tá? A direção que percorremos ao longo de C importa. Né? Então, de novo, a direção importa. Aqui em vetores isso acaba sendo muito importante. Né? Se invertermos a direção, então t é substituído por menos t. E o sinal da integral muda. Né? Calculamos integrais de escoamento da mesma forma que calculamos integrais de trabalho. Né? Do mesmo jeito, então por isso que a gente só vai pegar o que a gente viu como exemplo agora e vai transportar, né, para escoamento. Então, o campo de velocidade de um fluido é F igual a xi mais EJ mais YK. Né? Encontre o escoamento ao longo da hélice, né? Então, ao longo da hélice, do jeito que está aqui. Ó. R de t igual a cosseno de ti mais seno de tj mais tk. E o t varia de 0 a π sobre 2. Tá? Então a gente já tem a parametrização, já tem o campo vetorial, aí basta a gente seguir como a gente estava indo. Tá? Então esse é o x, este é o y e este é o j. Né? Então, de novo, ó, o f de r de t ele vai ser ó, xi, então a gente substitui o x por cosseno de t e zj, então a gente substitui por seno de t j. Opa, errei aqui, né? No lugar do z é t, né? Então fica tj e YK, ó. Então no lugar do Y eu coloco o seno de t, K aqui no caso. Né? Então pronto, já fizemos a substituição. Ó. Agora eu pego o R e deriva em t. Né? Então a derivada do cosseno é menos seno. A derivada do seno é cosseno. E a derivada de t é 1. Né? E agora faz f vezes dr dt, né? Então faz o produto escalar aqui, ó. Então fica cosseno de t vezes menos seno de t, então fica menos seno de t cosseno de t. Aí fica t vezes cosseno de t. E fica seno de t vezes 1 dá o próprio seno de t. Né? Aí agora a gente vai fazer essa integral, né? Então vai ficar a integral de 0 a π sobre 2. Então aqui vai ser o escoamento agora, né? Aí vai ficar a integral de menos seno de t cosseno de t, mais t cosseno de t, mais seno de t. Tá? Bom, vamos fazer separado aqui, ó. Vou fazer a integral de menos seno de t cosseno de t. Dá para fazer por substituição, né? Eu posso chamar o cosseno de t de u aqui, ó. E aí quem vai ser o du? Ó? A derivada de cosseno é menos seno de t dt, ó. É exatamente o que eu tenho aqui, né? Menos seno de t.
Então essa integral é igual a integral de u, ó, du, né? E a integral de u é u ao quadrado sobre 2, né? Aí voltando então, ó, substituindo u por cosseno, né? Então vai ficar cosseno ao quadrado de t sobre 2. Então a gente achou a primeira parte, né? A segunda é t cosseno de t. Então ele é por partes, né? Então vou chamar aqui, ó, o v du. U vai ser o t, então no caso du é 1, né? O dv vai ser o cosseno de t, e no caso o v, né, é a integral do cosseno, que é o seno de t aqui, ó. A integral vai ficar o v, ó, então vai ficar t vezes seno de t, menos integral de v du. Então seno de t vezes 1 fica seno de t, né? E fazendo aqui, ó, t seno de t, a integral de seno é menos cosseno, menos com menos dá mais, ó. Então a segunda parte está pronta. E a terceira, que é a mais simples, né? É a integral de seno de t, que a gente acabou de falar que é menos cosseno de t, né? Então agora eu vou colocar tudo aqui embaixo, ó. Então o escoamento aqui no caso, ele vai ser o primeiro mais o segundo mais o terceiro, né? Então vai ficar cosseno ao quadrado de t sobre 2, mais t seno de t mais cosseno de t, menos cosseno de t. Isso tudo indo de 0 a π sobre 2, né? Cosseno de t menos cosseno de t, ó, dá para cortar aqui, tá? E aí para encerrar, ó, só substituir agora por π sobre 2, né? Então fica cosseno ao quadrado de π sobre 2, mais, substituir o t por π sobre 2 também, ó, vezes seno de π sobre 2, aí menos, ó, cosseno ao quadrado de 0, né? Vou substituir por 0 agora, ó, sobre 2, aí 0 vezes seno dá 0, né? Cosseno de π sobre 2 é 0 também, ó. Seno de π sobre 2 é 1. Aí 1 vezes π sobre 2 dá π sobre 2. E cosseno de 0 vai ficar menos meio, né? Então vai ficar menos 1 sobre 2 aqui no caso. Então π sobre 2 menos 1 sobre 2, né? Só posso escrever assim, ó, π menos 1, tudo sobre 2. Né? Então está aqui o nosso escoamento. Tudo bem? Qualquer dúvida podem perguntar, tá? E o exemplo 7 aqui, ó, encontre a circulação do campo F, né, ao redor da circunferência. Então ele colocou a circunferência, né, exatamente porque a circunferência vai e volta, né, para o mesmo ponto, fecha o ciclo e assim continua. Então por isso que ele condiz muito com a circulação aqui no caso. Então tá vendo que agora a gente está num campo vetorial bidimensional, né? Então a gente não tem o z no caso. Então aqui já tem a parametrização, ó. Esse é o x e esse é o y. Então parametrizar aqui no f, né? Vai ficar no lugar do x é o cosseno de t, no lugar do y é o seno de t, ó. Então fica cosseno de t menos seno de t, ó, e no lugar do x coloca o cosseno de t, né? Então vai ficar mais cosseno de t j, certo? E aí fazer a derivada de r em relação a t, ó. A derivada de cosseno é menos seno, e a derivada de seno é cosseno. Então pronto, a gente tem o f e tem a derivada de r aqui. Agora basta fazer de novo, ó, o produto escalar, né? Então componente com componente, né? Então cosseno de t menos seno de t vezes menos seno de t, ó, vai ficar, então vamos vendo aqui, ó, seno de t vezes cosseno de t fica menos seno de t
cosseno de t. E menos seno de t vezes menos seno de t fica mais seno ao quadrado de t. Tá certo? Agora o segundo aqui, ó, cosseno de t vezes cosseno de t fica cosseno ao quadrado de t. Né? E para nossa alegria aqui, ó, seno ao quadrado de t e cosseno ao quadrado de t é 1. Né? Então no final isso fica menos seno de t, cosseno de t, mais 1. Né? E agora, opa, eu coloquei aqui só para mostrar como que era a circulação, né, nesse campo vetorial. Ó. Então repara que ele tinha uma velocidade pequena e ele o ciclo ia indo e voltando, né, e conforme ia indo e voltando, essa velocidade aumentava. Né? Só coloquei no lugar errado. Agora, até esqueci o que era. A integral agora, né? Então vai ficar a integral ao intervalo é de 0 a π, né? Então fica o intervalo de 0 a π, né? De menos seno t cosseno de t mais 1. Essa integral a gente acabou de ver ela, né? Aqui em cima, ó. A integral aqui, ó. Que deu quem? Ó? Cosseno ao quadrado de t sobre 2. Então fica cosseno ao quadrado de t sobre 2. E a integral de 1 é quem? Ó? A integral de 1 é só t, né? E aí fica de 0 a π. Ó. Então agora a gente substitui o t por π. Ó. Então fica cosseno ao quadrado de π sobre 2. Mas no lugar do t coloco o π. Né? Menos. Aí fica o cosseno ao quadrado de 0 sobre 2 mais 0. Né? Então aqui vai dar quanto? Ó, o cosseno de π é menos 1. Né? Só que menos 1 ao quadrado vai ficar, né? Porque é cosseno ao quadrado. Ó, então menos 1 ao quadrado sobre 2 mais π. Ó. E o cosseno de 0 é 1. E 1 ao quadrado é 1, né? Então fica 1 sobre 2. Aí menos com mais fica menos, né? Então menos 1 sobre 2. Como menos 1 ao quadrado é 1, então 1 sobre 2 vai cancelar com menos 1 sobre 2, né? Então o nosso resultado é somente π nesse caso. Né? Tudo bem? Então a nossa circulação, né? Vamos escrever aqui, ó, circulação é π. Tá? Lembre que qualquer dúvida vocês podem perguntar. Tá? E chegamos ao nosso último item. Ó. A aula de hoje vai acabar um pouco mais cedo, né? Eu só dividi porque não dava para dar em uma aula, mas 2 aulas ficou muito para terminar, né? Mas aí termina mais cedo, vocês começam as listas mais cedo também, né? Tem mais tempo para trabalhar. Então, nosso último item aqui, ó, a gente falou de trabalho, de escoamento e circulação e termina com fluxo, né? Através de uma curva plana simples, né? Uma curva no plano XY é simples se ela não cruza a si mesma. Ó. Então, conforme tem aqui a figura, né? Então, aqui a gente tem uma figura simples, tá vendo? Ela não cruza ela mesma. Então, essa aqui é uma simples não fechada. Aí a gente tem uma figura simples fechada, tá vendo? Ela não cruza ela mesma, né? Até que, é claro, ela se fecha, né? Aí isso aqui é uma não simples, né? Porque tá vendo? Ela se cruza nesse ponto. Então essa aqui é uma não simples não fechada e essa aqui é uma não simples fechada. Então pra gente só interessa a simples, né? Então, quando uma curva começa e termina no mesmo ponto, é uma curva fechada ou laço, como a simples fechada aqui, né? Para encontrar a taxa na qual um fluido está entrando ou saindo de uma região delimitada por uma curva lisa e fechada simples, né? Então, para a gente vai interessar isso aqui, né?
calculamos a integral de linha sobre C de f vezes n. O componente escalar do campo de velocidade do fluido na direção do vetor normal exterior da curva. Tá? Então, tudo que a gente vai ver aqui serve para regiões de curva lisa, como já tinha que ser mesmo, né? E fechada simples. Tá? O valor dessa integral é o fluxo de f através de C. Tá? Fluxo aqui no caso vem do latim flux, mas muitos cálculos de fluxo não envolvem movimento. Tá? Se f fosse um campo elétrico ou magnético, por exemplo, a integral de f vezes n ainda seria chamada de fluxo do campo através de C. Né? Mas aí esse campo elétrico ou magnético eles não estão em movimento, né? Não está envolvendo movimento aqui no caso. Né? Então a definição aqui, né? Se C for uma curva lisa e fechada simples, né? No domínio de um campo vetorial contínuo, né? Aí que eu estou pegando 2D, né? Porque eu estou pegando 2D, porque, como eu estou colocando aqui, a curva no plano XY. Né? Então é um plano bidimensional já, né? E se n for o vetor normal unitário exterior de C, então é esse n que a gente vai ter que se atentar. Né? O fluxo de f através de C então o fluxo de f através de C está aqui, né? De novo, ele é um campo vetorial f, né, vezes o n, ele é um vetor. Né? Ele é um vetor normal unitário. A gente ainda não viu a característica dele, né, mas a gente já sabe que ele é um vetor normal unitário, né, exterior de C. Então ele acaba sendo, substituindo o nosso dr/dt ali no caso. Né? Observe a diferença entre fluxo e circulação. Né? O fluxo de f através de C é a integral de linha com relação ao comprimento de arco de Fn, f vezes n. Né? O componente escalar de f na direção normal exterior. A circulação de f ao redor de C é a integral de linha com relação ao comprimento de arco f vezes t. Então tem uma diferença entre o n e o dr/dt que a gente estava utilizando. Né? Então por isso que o fluxo é diferente de circulação aqui no caso, porque a gente poderia pensar, né? Mas ele está indo e voltando, então não está circulando, né? Então por isso que tem essa diferença aqui na hora de calcular, tá? O fluxo é a integral do componente normal de f, a circulação é a integral do componente tangencial de f, tá? Então tem essas diferenças que quando a gente vai trabalhar com vetores, a gente consegue ver a diferença de um vetor normal e um vetor tangente. Né? Para calcular a integral para o fluxo na equação, nessa equação aqui, tá? Começamos com uma parametrização lisa. Né? Então, vou pegar uma parametrização aqui. O x vou parametrizar como sendo uma função g de t, o y como sendo uma função h de t, né? Que traça a curva C exatamente uma vez. Né? Conforme t aumenta de A para B, né? Podemos encontrar o vetor normal n exterior unitário fazendo o produto vetorial do vetor tangente unitário t da curva com o vetor k. Então aqui ele está falando, porque a gente já está vendo assim, poxa, se o n é um vetor normal, como a gente pode achar ele, né, nesse caso aqui? Então aqui já está colocando o produto vetorial do vetor tangente unitário t, que no caso é a nossa parametrização, o r de t, né, com o vetor k. Né? Mas aí lembra, é o produto vetorial. Dentro da integral a gente está fazendo o produto escalar. E aqui a gente vai fazer o produto vetorial. Por que vai fazer o produto vetorial? Porque como a gente quer encontrar n através desse cruzamento aqui, né? O n ele é um vetor. Então se eu fizer o produto escalar, eu vou ter um número, um escalar, né? Uma função. Eu não vou ter um vetor. Então para continuar tendo um vetor, eu tenho que fazer o produto vetorial nesse caso. Tá? Então aqui é o primeiro caso de produto vetorial que aparece para a gente.
mas vai aparecer em outras aulas também, tá? Aí aqui vem as perguntas, né? Mas que ordem escolhemos? T produto vetorial com K ou K produto vetorial com T, né? Qual deles aponta para fora, né? Então depende da maneira pela qual C é percorrida, né? À medida que T aumenta, que o T minúsculo que aumenta, né? Se o movimento for em sentido horário, K produto vetorial com T, né, aponta para fora. Se o movimento for em sentido anti-horário, né, T produto vetorial com K que aponta para fora. Então, aqui a gente está vendo que depende do sentido, né? O sentido horário é K por T e o anti-horário é T por K, tá? Conforme essa figura aqui, né? Tá vendo? Então, aqui a gente está circulando no sentido anti-horário, né? E aí aqui a gente tem T por K, né? E aqui a gente está circulando no sentido horário, né? E aí a gente tem K por T, ó, porque vê aqui K por T, ele que aponta para fora. O apontar para fora é esse vetorzinho aqui, né? Então no sentido horário é K por T e no anti-horário é T por K, tá? A escolha usual, então a gente fica pensando, mas como a gente vai saber se ele está circulando no sentido horário ou anti-horário, né? A escolha usual que a gente vai fazer é no sentido anti-horário, tá? Então se não estiver falando nada do exercício, é igual da gravidade. Se não estiver falando nada, a gente adota 9,8. Aqui mesma coisa, se não estiver falando nada, a gente vai adotar o sentido anti-horário, tá? Ou seja, o n vai ser T por K nesse caso, né? Assim, ainda que o valor da integral na equação 6, né, não dependa da forma como C é percorrida, as fórmulas que deduziremos para calcular n e a integral assumirão um movimento anti-horário, tá? Então as fórmulas que a gente vai utilizar aqui agora assumem esse movimento, tá? Então, em termos de componente, ó, então aqui a gente tem a construção desse produto vetorial, tá? Deixa eu só pegar uma água rapidinho, que minha garganta está bem seca e eu não estou quase conseguindo falar. Pronto, então vamos continuar aqui, ó. Em termos de componente aqui, então, né, vamos ver como vai construir esse produto escalar, né? Então, n é igual a T por K, né? Então, T produto vetorial com K aqui, né? Então, quem que é o T? Lembra, o T lá no começo, né? Ele é a derivada x em relação a S no componente I, né? E a derivada de y em relação a S no componente J, tá? Pelo componente K aqui, né? O K já é um componente, né? E aí quando a gente fizer esse produto escalar, ó, vai ficar a derivada de y em relação a SI menos a derivada de x em relação a SJ, tá? Isso aqui a gente pode fazer por matriz. Vai ter outras aulas que a gente vai se interessar mais por isso, né? Como a gente não vai ficar fazendo produto escalar aqui, produto vetorial a todo momento aqui, né? Então a gente só coloca o resultado aqui no caso, tá? Aí se f, né, então se o campo vetorial f aqui for, né, a função m e n, ó, então se a gente tiver f vezes n, ó, então lembra que vai ser m vezes dy ds aqui, ó, como está aparecendo, né, menos n vezes dx ds, né.
Então, a nossa integral ela vai ficar assim, né? A integral de f vezes n vai ficar a integral de m vezes a derivada de y em relação a s, menos n vezes a derivada de x em relação a s, ds aqui, né? Aí, você já deve ter visto esse símbolo, ó, que parece que é uma integral com um círculo. Ó. Na verdade, esse círculo ele mostra a direção, né? Deixa eu só ver se eu consigo ampliar aqui, ó. Opa. Tá vendo que aparece, eu não sei se vocês conseguem ver, ó, ele fica tipo, tem uma setinha aqui, ó. Então, ele é o símbolo da integral e ele aparece aqui, ó, como se fosse a direção, né, que é o sentido anti-horário, né? Então, por isso que essa integral que a gente, esse produto vetorial que a gente assumiu, que vai para dentro dessa integral, ele segue o sentido anti-horário, né? Mas normalmente quando a gente vê, a gente só pensa que é integral com uma bolinha, né? Mas é uma integral com uma bolinha que mostra o sentido que está sendo seguido, tá? Então aqui fica mdy menos ndx, né? Pronto. Então aqui já está explicando isso aqui, né? Colocamos uma circunferência orientada, né, na última integral, como lembrete de que a integração ao redor da curva fechada C tem sentido anti-horário, né? Para calcularmos essa integral, expressamos m dy n dx em termos do parâmetro t. Integramos de t igual a t igual a b. Não precisamos conhecer n ou ds explicitamente, tá vendo? Então a gente não precisa se preocupar com quem é o n ou quem que é o ds. Por quê? Porque a gente vai fazer isso tudo através do parâmetro t, né? Por quê? Porque como m é em função de x e y, como a gente já conhece, é só substituir lá o x e o y pelos parâmetros. E como o y tem um parâmetro t, o dy vai ser essa derivada ali do parâmetro em relação a t, né? E o x a mesma coisa, né? Então, calculando o fluxo através de uma curva plana, lisa e fechada. Então, o fluxo, né, de f vai ser simplesmente essa integral aqui, né? A integral pode ser calculada a partir de qualquer parametrização lisa, né? Ou seja, posso pegar qualquer parametrização de x igual a gt e yh de t, né? E o t variando entre a e b, que traça c em sentido anti-horário exatamente uma vez, tá? Então isso aqui é só resumido para a gente ver como que a gente vai calcular. E para fechar, a gente vê como fica isso no exemplo, né? Então vamos ver como que a gente faz tudo isso no exemplo, que é bem tranquilo, né? Já que a gente não precisa se preocupar com quem que é o n, né? Encontra o fluxo de f, ó. Então aqui está dando f, que é menos x menos yi mais xj, através da circunferência, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, no plano xy, né? O campo vetorial e a curva foram exibidos anteriormente, né? A gente já tinha visto alguma coisa do tipo lá atrás, tá? Então a parametrização aqui, ó, de novo, como é uma circunferência, x ao quadrado, y ao quadrado, lembra que a gente falou do quê? Da circunferência trigonométrica, né? Porque como é o círculo de diâmetro, círculo de raio 1, né? Qual que é a circunferência que a gente trabalha que tem um raio 1? É a circunferência trigonométrica, né? E aqui é o cosseno e aqui é o seno. Então, a nossa parametrização, o x vai ser parametrizado por cosseno e o y vai ser parametrizado por seno. Então, a nossa parametrização vai ser cosseno de t i mais seno de t j. Tá? E o raio, né, varia de 0. Opa! A circunferência ela vai de 0. Como ela vai dar uma volta, né? De 0 a 2π. Tá? E aí a gente traça essa circunferência e a gente trabalha essa circunferência trigonométrica exatamente no sentido anti-horário, né? Então essa parametrização ela tá perfeita para a gente, né? Do jeito que a gente quer. Uma parametrização que segue o sentido anti-horário e que dá exatamente uma volta, né? Então r de t é igual ao cosseno de ti
mais seno de tj. Então ela parametriza exatamente aqui, né? E se fosse igual a 2, igual a 3, aí bastava multiplicar, né? Basta nesse tipo de caso, né? Basta só adaptar o que a gente já tem, né? Então esse é o nosso m e esse é o nosso n, né? Vai ser muito importante para a gente poder encontrar a nossa integral, né? Então eu vou identificar quem que é o m, ó. Então o m ele é o x menos y e o n ele é quem, ó? Ele é o x, né? Então na hora que a gente mudar para a parametrização que a gente acabou de achar, ó, né? O x vai ser, lembra, o x era um g de t, né? E o y um h de t. Então a gente achou já, né? O y é o cosseno o x é o cosseno de t e o y é o seno de t. Ó. Então substituindo aqui, ó, vai ficar no lugar do x é o cosseno de t, né? E no lugar do y é o seno de t, né? E o n aqui, ó, como ele é igual a x, então no lugar do x é só o cosseno de t, né? Então pronto, aí a gente precisa do que mais? A gente precisa da derivada de y e da derivada de x. Ó. Tudo isso em relação a t, né? Vou colocar em vermelho aqui separado. Ó. Então lembra que x a gente está parametrizando como se fosse cosseno de t. E o y a gente está parametrizando como se fosse o seno de t. Então, quem que é a derivada de x em relação a t? A derivada de cosseno é menos seno, né? E quem que é a derivada de y em relação a t? A derivada de seno é cosseno, tá? Então pronto, a gente tem... Então tá vendo? Diferente do que a gente fez antes lá nos campos, a gente fazia tudo junto, né, e transformava num vetor. Aqui a gente está fazendo separadamente, né? Então a gente identificou quem que é o m, quem que é o n, quem que é o dx e quem que é o dy, né? Aí agora a gente faz conforme está aqui, ó. M vezes dy menos n vezes dx, ó. Então vai ficar a integral, né? E aí eu vou colocar aqui o círculo, né? E lembra que a integral é isso aqui, ó, m dy menos n dx, tá? E aí, como vai de 0 a 2π, ó, vamos escrever essa integral, ela vai ficar de 0 a 2π, ó. Aí no lugar do m a gente coloca isso aqui, ó, então fica cosseno de t menos seno de t. No lugar do dy, ó, a gente coloca o cosseno de t, então fica tudo isso vezes cosseno de t. Aí menos, né? Aí no lugar do n, ó, eu coloco o cosseno de t vezes o dx, que no caso é menos seno de t. Né? Então vou ter essa integral aqui. Ó. Cosseno de t vezes cosseno de t fica cosseno ao quadrado de t. Menos seno de t vezes cosseno de t fica menos seno de t cosseno de t. Aí aqui, ó, menos com menos dá mais. E cosseno de t vezes seno de t, de novo, fica seno de t cosseno de t. Ó. E esse cancela com esse, né? Opa! Faltou slide aqui. Pera aí, deixa eu só colocar um slide a mais. Tá, então agora a gente vai fazer essa integral aqui, né? Integral de 0 a 2π de cosseno ao quadrado de t, né? E só lembrando que cosseno ao quadrado e seno ao quadrado, a gente tem a parametrização, a gente tem as nossas substituições, né? A gente já fez várias vezes, né? É só lembrar que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1, né? Então, como a gente quer como a gente quer substituir cosseno ao quadrado, a gente tem isso aqui também, né? Que cosseno de 2t, ele seria cosseno ao quadrado de t menos seno ao quadrado de t, né? Então, como eu quero substituir cosseno ao quadrado, ó, quem que é cosseno ao quadrado nesse caso? Ó? Cosseno ao quadrado, ele é cosseno de 2t, aí o menos vai para o outro lado, ó, fica mais seno ao quadrado de t, né? E quem que é seno ao quadrado de t? Ó? Seno ao quadrado de t eu posso substituir por 1 menos
cosseno ao quadrado de t aqui, ó. Então ficaria cosseno ao quadrado de t igual a 1 menos 1 menos cosseno ao quadrado de t aqui, ó. Aí esse menos eu passo para o outro lado, né? Então fica 2 cosseno ao quadrado de t igual a 1 mais cosseno de 2t. Então a gente vai substituir o cosseno ao quadrado de t por isso aqui, ó. 1 mais cosseno de 2t sobre 2. A gente não precisa ficar fazendo isso toda hora, né? É só lembrar então aqui, ó, que quando for cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2t. E quando for seno ao quadrado é 1 menos seno de 2t. Tá? É a mesma fórmula, só altera esse sinal. Então aqui fica a integral de 0 a 2π. Ó. Eu já vou colocar separado. Né? Então fica 1 sobre 2 mais cosseno de 2t sobre 2. Né? Aí fazendo essa integral, a integral de meio fica meio t. E a integral de cosseno é seno. Mas como tem esse 2 aqui, né? Lembra que se a gente fosse fazer a substituição, esse 2 ele vai aparecer aqui embaixo. Ó. Então fica esse 2 vezes 2. Ó. Então a integral vai ser seno de 2t sobre 2 vezes 2, que dá 4. Né? Isso indo de 0 a 2π. Tá? Então é uma integral que aparece muitas vezes para a gente. Integral simples, né? Agora é só substituir, ó. Então fica meio vezes, no lugar do t a gente coloca o 2π, mais seno de 2 vezes 2π dá 4π, menos, ó, 0 vezes meio dá 0, e 2 vezes 0 dá 0, então fica seno de 0 sobre 4. O seno de 4 é 0, o seno de 0 é 0, né? Então no final só sobra isso aqui, ó. Aí o 2 dá para cancelar com 2, ó. Então o fluxo, nosso fluxo aqui no caso, ó, ele é igual a π no caso. Tá? Então, como a nossa resposta é positiva, né, deu mais π, então significa que o escoamento líquido, né, através da curva, ela é no sentido para fora. Tá? Se fosse negativo, quer dizer que ela ia escoar para dentro. Tá bom? Então é isso. Alguma dúvida? Não? Então pronto, eu vou fechar, acabar